Olá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje a gente vai abordar a teoria do pagamento no direito das obrigações, certo? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é que quando a gente fala de teoria do pagamento, a gente tem que observar que essa teoria, ela também vai ser uma espécie de consequência do Estado de Direito, certo? Uma vez que as relações obrigacionais, como nós bem sabemos, elas possuem um caráter transitório. Então, essa transitoriedade, ela afasta a incidência de uma servidão por dívida, tá? Uma escravidão por dívida, ela reforça a dignidade da pessoa humana e ela nos dá uma premissa que é essencial para que a gente compreenda a teoria do pagamento. Essa premissa, ela vai ser o reconhecimento de que toda obrigação, ela vai nascer para ser adimplida, ou seja, a obrigação, ela nasce para se extinguir, tal qual a nossa finitude humana, né? Então, o homem, ele nasce e um dia ele vai morrer, né? Então, a relação obrigacional também, ela nasce para que ela venha a ser extinta. E, regra geral, obviamente, nesse seu nascedor, a gente preza para que a extinção ela se dê por meio do pagamento, ok? Que seria o reflexo do adimplemento dessa obrigação. Então, primeiro, quando a gente fala de pagamento, a gente deve considerar que nós não tratamos de pagamento apenas aquelas situações relativas a uma obrigação pecuniária, certo? Então, dentro do direito das obrigações, abordar pagamento significa o cumprimento voluntário da prestação. O que seria esse cumprimento voluntário? Não houve a necessidade de nenhum tipo de meio coercitivo, nenhum tipo de tutela jurisdicional para se operar o pagamento. Então, o indivíduo que era devedor, ele quis pagar, tá? Então, por isso que a gente vai indicar que o pagamento ele vai se operar quando eu tenho um cumprimento que é voluntário, espontâneo, tá? E integral de uma obrigação, certo? Seja qual for o tipo da relação obrigacional. Então, o pagamento, grosseiramente, vai vir desse cumprimento voluntário e integral, ok? Um próximo ponto que a gente tem que considerar é que o pagamento, ele, além de ser um dever do devedor, ele também é um direito, certo? O devedor, ele também faz jus à extinção dessa relação obrigacional. Portanto, o devedor ele também tem o direito de se exonerar da obrigação. E essa exoneração ela vai se dar justamente com o adimplemento desse vínculo obrigacional. E por essa razão também o nosso sistema nos dá alternativas para hipóteses que o credor dificulte esse pagamento ou se recuse a receber o pagamento. Que a alternativa maior que a gente tem é exatamente a possibilidade do devedor consignar aquela prestação por meio de uma ação de consignação em pagamento ou por uma consignação em pagamento em instituições oficiais. Então, o Código Civil ele também vai tratar sobre isso, certo? E é um procedimento especial que inclusive vocês também estudarão nas disciplinas de processo civil, tá? Então, assim, só para que a gente entenda bem, o devedor, ele tem o dever de pagar, mas para além de ser um dever, é também um direito, ok? Porque esse direito permite que o devedor se exonere do vínculo obrigacional, tá? Então, a extinção desse vínculo obrigacional, ele pode se dar por três formas básicas. Aquilo que a gente chama de execução forçada, que normalmente ela vai ser promovida pelo Poder Judiciário, né, que é quando o credor ele percebe que não vai receber, ou então ele está tendo dificuldades para receber, e aí ele provoca a tutela jurisdicional, né, e persegue essa tutela jurisdicional para que o Poder Judiciário determine que o devedor efetue esse pagamento, certo? Utilize-se de meios, né, da tutela das obrigações, que a gente, inclusive, pincelou um pouquinho quando nós trabalhamos a classificação das obrigações. Nós temos aquilo que conhecemos como meios anômalos. Esses meios anômalos também vão ser conhecidos como meios atípicos.
né? E aqui a gente vai ter a dação em pagamento, a novação, a confusão, que são algumas situações, né, que a gente pode abordar como forma de extinção da relação obrigacional sem o pagamento tradicional como a gente conhece, certo? E, por fim, o pagamento, que seria o mecanismo assim mais tradicional, mais óbvio, né, de se quitar a relação obrigacional. Esse pagamento ele vai ter que ser voluntário, exato e lícito, ok? Então, eu preciso reconhecer uma voluntariedade, ou seja, se tiver algum tipo de coerção, né, não haverá viabilidade nesse pagamento. Exato, em razão de dever ser integral, né? E, obviamente, ter a natureza lícita, certo? Um outro ponto que a gente tem que observar é que eu preciso dessa voluntariedade para fortalecer aquilo que seria de espontaneidade, certo? Para que a gente reconheça também que essa relação obrigacional ela não pode ser movida sobre nenhum tipo de coerção, como a gente já sabe, ok? Então, o pagamento ele vai ter uma natureza jurídica, segundo a doutrina, como um fato jurídico, certo? Porém, apesar de se reconhecer um fato jurídico, há algumas divergências sobre qual seria o tipo de fato jurídico para ser reconhecido dentro do pagamento, né? Então, há aqueles que entendem ser uma espécie de ato jurídico em sentido estrito, ou seja, seria um comportamento humano, voluntário, não negocial, que o efeito está previsto em lei, ou também quem reconheça o pagamento como um fato jurídico, porém como um ato negocial. E aí, aqui nesse caso, a gente poderia sim, né, aplicar os vícios do negócio jurídico. Por isso que é importante a gente fazer essa abordagem sobre a natureza jurídica do pagamento, porque a partir dela eu poderei reconhecer a possibilidade de se aplicar os vícios do negócio jurídico, tornando aquele pagamento, por exemplo, inválido, ineficaz, né, o que permite uma possível nulidade ou anulabilidade dessa situação, tá bom? Então, a gente pode observar ainda que o pagamento ele vai sendo dissecado pela doutrina como vários tipos diferenciados, né, de fato jurídico, né? Então, a gente pode observar que Pablo Stoso ele vai dizer que não se tem uma posição unista sobre o assunto, né, que o pagamento pode ter ou não uma natureza negocial, a depender, inclusive, de ser um negócio uni ou bilateral, né? Então dependeria bastante da natureza daquela obrigação, né? Nós temos outros doutrinadores mais clássicos que levantam a ideia, como a teoria de Karl Larens, que o pagamento seria uma execução real da obrigação, uma vez que o seu efeito natural é a liberação, né, desse vínculo e a extinção da obrigação, né? Então, assim, ele seria uma execução real e não apenas um negócio jurídico, né? Então, por isso que ele poderia ser uma espécie de subjacência obrigacional, porque ele advém de um dever jurídico, que é o dever jurídico de pagar, que esse dever jurídico também se converte em um direito, que seria um direito de pagar, tá? Então, assim, é a perspectiva que é levantada por Cristiano Chaves. E aí, nesse caso, quando eu reconheço que esse pagamento ele tem uma natureza de execução real, eu estou gerando uma liberdade desse vínculo obrigacional entre o credor e o devedor a partir do momento que esse pagamento ele for pago, efetuado, né? E aí, dentro desse pagamento, quando a gente parte da perspectiva da sua espontaneidade, da sua licitude e da sua exatidão, a gente também vai trazer uma outra espécie, certo, de consequência jurídica. Por quê? A partir do momento que eu efetuo o pagamento, eu tenho uma extinção da relação obrigacional. Extinta essa relação obrigacional, se eventualmente o credor ele cobrar essa dívida, tá? E aqui eu reforço a ideia de que não é apenas dívida de natureza pecuniária, certo? Então, se o credor ele demanda contra o devedor, cobrando uma dívida que já foi paga, ainda que seja uma cobrança parcial, certo? Ou então, ainda que seja uma cobrança total e houve o pagamento parcial dessa dívida, então a gente vai ter uma responsabilização civil em face desse credor por força de uma cobrança indevida.
E aí essa cobrança indevida gera uma consequência jurídica que a gente ouve bastante falar, que é a repetição em dobro. O que é que significa isso? Repare só, vamos imaginar que eu tinha uma dívida com Joana de R$ 500. Fui lá e paguei os R$ 500. Pronto, tô quite. Paguei e estou com o meu comprovante de pagamento, ok? Certo? Seja recibo de quitação, seja um comprovante de depósito em conta dela, enfim. Eu tenho o meu documento de quitação, certo? Então, eu estou aqui com a minha comprovação. Tempos depois, Joana vai até o Poder Judiciário, ajuiza uma ação contra a minha pessoa, tá? Cobrando esses R$ 500. É justo? É razoável? Não. Ah, foi só um desleixo. Não, a gente não pode considerar isso apenas um desleixo, né? Porque a demanda judicial, ela provoca uma certa movimentação na vida da pessoa, né? Então, na minha defesa, eu vou poder alegar que já houve o pagamento e eu vou ser indenizada com aquilo que a gente chama de repete em dobro. Ora, ela não me cobrou 500 que já estavam pagos, então agora ela vai ser responsabilizada me pagando 1.000. Entendeu? Então, quem mandou você me cobrar uma dívida que já estava paga? Professora, isso nunca acontece. Olha, minha gente, acontece, inclusive, de um modo até muitas vezes corriqueiro, né? Quando você tem erro de sistema, desorganização de credor, enfim. N situações podem justificar uma cobrança de uma dívida já paga. E também, em razão desses dispositivos, é que a gente, às vezes, quando recebe aviso de cobrança em casa, né, normalmente no finzinho tem até aquela, na notificação tem até aquele aviso assim, desconsidere esse aviso se a dívida já tiver sido paga. É justamente para se evitar essa responsabilização através da repetição em dobro, né? Então, se alguma vez, vamos imaginar, que você atrasou uma conta, né? E aí, mesmo que você tenha atrasado, você recebeu uma notificação na sua casa. Você já pagou, aí a notificação chegou na sua casa efetuando a cobrança. Então, normalmente lá vai estar dizendo, caso o senhor já tenha realizado esse pagamento, por gentileza, desconsiderar esse aviso. É justamente para afastar a aplicação da penalidade por cobrança indevida, certo? Perdão, cobrança de dívida já paga, tá? Que seria o ocasionamento de repetição em dobro, tá? E aí, observe, claro que eu vou ter que alegar que houve esse pagamento, né? Não é só você, ele está me cobrando devidamente. Não, você vai ter que demonstrar que houve o pagamento, tá? Muito se questiona processualmente qual seria o momento ideal dessa demonstração. E aqui a gente levanta a ideia, certo? Que é reforçada por julgamentos no STJ, de que o limite seria até a prolação da sentença, tá? Então, alguns doutrinadores, inclusive, falam da possibilidade de você alegar esse pagamento já no cumprimento de sentença, ou seja, já fez a coisa julgada e você poderia, em tese, alegar o pagamento. Mas o que é importante nesse primeiro momento para a gente reconhecer, já que a gente está abordando apenas aspectos do direito material, é a gente perceber o seguinte: você, na primeira oportunidade, que aí não tem como falhar, você fazer esse levante, você indicar que houve já, sim, o pagamento dessa dívida, certo? Então, aqui, esse aqui seria o cenário. E, indicando que houve o pagamento dessa dívida, você pugnar pela repetição em dobro, porque essa repetição em dobro, ela já vai simbolizar uma responsabilização civil por parte desse credor, tá? A gente vai aplicar ainda dentro da teoria do pagamento a teoria do adimplemento substancial. Essa teoria do adimplemento substancial nós já abordamos quando a gente trabalhou os pilares das relações obrigacionais, o reconhecimento da relação obrigacional como processo, né? E o princípio da boa-fé objetiva. Né? Não sei se vocês estão lembrados. Ainda nas nossas aulas presenciais, nós trabalhamos bastante esse assunto. E o princípio da boa-fé, ele vai fundamentar a aplicação dessa teoria do adimplemento substancial, certo? Então, ela nada mais vai estar sendo reforçada pela ideia da cláusula geral da eticidade, que ela é aplicada dentro dos preceitos, né, do Código Civil e também de todo o nosso sistema, certo? Jurídico. Como além também disso, da própria função social. Então, o que é que significaria a teoria do adimplemento substancial? Primeiro,
a gente vai reconhecer que o pagamento inicialmente ele tem que ser exato, não é isso? Então, eu vou considerar totalmente quitado quando eu paguei tudo. Porém, é possível que eu considere, que eu afaste efeitos do inadimplemento se, ainda que a obrigação ela não tenha sido resolvida perfeitamente, ainda não tenha sido quitada totalmente, mas ela foi substancialmente atendida. Então, é isso que a teoria do adimplemento substancial ela vai nos dizer. Então, esse atendimento substancial, ele vai trazer a ressalva para não se ter uma rescisão contratual, né? Ou seja, não se resolver desse contrato uma vez que a gente teve esse adimplemento substancial. Então, o grande exemplo clássico são os contratos de seguro e de alienação fiduciária. A alienação fiduciária, que é a modalidade contratual utilizada na grande maioria dos casos de financiamento de veículo, por exemplo, ela seria um exemplo. Vamos imaginar o implemento substancial. Você financiou um veículo em 48 meses. Você pagou 40 parcelas. E aí você atrasou a parcela 41 e 42. Você vai ser cobrado, né? Vai haver uma busca e apreensão e pode-se, pela letra fria da lei, se resolver o contrato, né? Ou seja, você rescindir aquela contratação, né? Então você nem fica com bem e vai estar com a dívida. O adimplemento substancial vai dizer o seguinte: não é razoável você revisar esse contrato, você rescindir esse contrato, tendo um cumprimento quase que totalitário, né? Não é que ele vai perdoar as parcelas que faltam, né? Mas ele vai permitir a manutenção daquela relação contratual, tá certo? E o juiz ele pode autorizar isso fundamentado nessa teoria do adimplemento substancial, tá? Um outro ponto que a gente tem que considerar são as condições do pagamento, certo? Então, a teoria do pagamento ela vai dividir essas condições em dois grandes grupos. Bem simples. A primeira, que seriam as condições subjetivas, né? Então, quem deve pagar e a quem se deve pagar. Ô, professora, é óbvio que quem deve pagar é o devedor, que tem que pagar para o credor, mas não só assim, certo? Eu posso ter alguém interessado que vai pagar, eu posso ter alguém não interessado que efetua esse pagamento, então eu posso ter N situações que vão justificar esse pagamento, certo? E o código vai trazer ainda aquilo que nós vamos chamar de condições objetivas do pagamento. Essas condições, elas vão abordar o tempo, o lugar, a prova de quitação desse pagamento e o objeto do pagamento, tá? Então, vamos começar a trabalhar as condições subjetivas. Primeira condição, o sujeito ativo do pagamento, ou seja, quem deve pagar, que a gente vai chamar de solvens. Quem é o solvens? O devedor, ok? Então, aquele que grosseiramente deve pagar, na minha primeira visão, é o devedor. Mas não só o devedor pode pagar, tá? Pode ser que um terceiro, certo? Um outro, efetivamente acabe realizando esse pagamento que não o devedor. E quem é que seria esse outro? O nosso código vai trazer essas possibilidades, certo? Então, a gente vai trazer uma ordenzinha de gradação, certo? Então, primeiro, quem é que deve pagar? O devedor. Segundo, o terceiro interessado. Terceiro, o terceiro não interessado. E quarto, o representante legal ou convencional. Essas disposições de quem deve pagar, elas vão estar previstas a partir do artigo 304 do Código Civil. Então, é interessante que vocês façam essa leitura, certo? Que esses dispositivos, eles vão trazer exatamente como é que vai ser esse regime para terceiro interessado, terceiro não interessado e o cenário do representante legal ou convencional, tá? Então, o primeiro degrauzinho da escada, que é o devedor, que é o maior interessado nesse pagamento, porque quando ele efetua o pagamento, ele está exonerado dessa dívida, né? Então, ele não vai sofrer os efeitos do inadimplemento. Então, aqui é muito simples, o devedor vai lá, paga, pronto, quitou a dívida, ele já está livre, né? Em tese. O segundo degrau vai abordar o terceiro interessado. Quem é o terceiro interessado? É aquele que não está vinculado na obrigação, ou seja, ele não é parte da obrigação, ele nem está no polo ativo, nem está no polo passivo, porém, ele pode vir a ser atingido com os efeitos do inadimplemento,
certo? Ou seja, ele tem um interesse jurídico ou um interesse até mesmo econômico que o pagamento ele seja operado. Então, no não pagamento do devedor, o terceiro interessado, ele quer sim que a dívida ela seja quitada para que ele não seja afetado. Por isso que a gente vai dizer que aqui é um terceiro interessado, não é alguém que está metendo bedelho. E também não é alguém que quer ajudar. Esse aqui é o cara que, se ele não paga, ele pode vir a sofrer efeitos do inadimplemento. Exemplos clássicos: fiador, avalista, sublocatário, certo? Quem é o fiador? O fiador é aquele que dá uma garantia de uma dívida, né? Lembram quando a gente trabalhou as obrigações, o débito e a responsabilidade? Então, aquele que é fiador, que está dentro do pacto de fiança, ele tem responsabilidade sem ser o detentor do débito, né? Então, ele não tem débito, mas ele vai ter responsabilidade. Então, por que esse fiador ele tem interesse em pagar? Porque se ele não paga, ele vai ser cobrado. Apesar do débito não ser dele, mas ele tem responsabilidade. Então, quando eu estou diante de um terceiro interessado, certo? Ou seja, para que ele afaste os efeitos do inadimplemento, ele vai lá e paga. Fazendo esse pagamento, esse terceiro interessado, ele vai se subrogar no crédito. O que é isso, professora? O terceiro interessado, ele passa a ter o direito de regresso em face do devedor, com todos os seus privilégios, com todas as garantias que o credor originário possuía. É como se fosse assim: ele paga, então ele está fora da responsabilização da dívida originária e ele passa a ser agora o credor originário, certo? Daquele devedor. Então, quando o terceiro interessado paga, ele subroga-se no crédito. Essa subrogação significa que ele vai deter um direito de regresso naquele crédito, ok? Uma outra situação que a gente tem é o terceiro degrauzinho, que vai abordar o terceiro não interessado. Esse é o que meteu o bedelho, tá? Seja porque quer ajudar, seja porque pretende, digamos assim, que a pessoa ela fique quite com seus débitos, né? Vamos imaginar a mãe pagando uma dívida de um filho, né? Vamos imaginar assim. Por quê? Nesse caso aqui, a pessoa, o terceiro, ele não vai ser atingido pelo descumprimento da obrigação. O seu patrimônio jurídico, a sua esfera de direitos, ela não é comprometida, havendo ou não esse pagamento, ok? Então, tipo, para minha vida é como se fosse assim, tanto faz. Vou imaginar uma dívida de minha irmã. Eu não tenho relações jurídicas outras, né? Não componho uma sociedade, por exemplo, empresarial com minha irmã, então uma dívida dela não vai me afetar em absolutamente nada, né? Mas eu vou lá e pago, certo? Porque eu quis, ok? Ou seja, eu sou uma terceira não interessada que efetuei o pagamento. Aqui eu vou estar uma situaçãozinha diferente da situação do terceiro interessado, certo? Porque o terceiro não interessado, ele vai ter duas sinalizações. Se o terceiro não interessado paga no seu próprio nome, por exemplo, eu vou pagar uma dívida da minha irmã, mas eu paguei no meu nome para extinguir a dívida de minha irmã. O nome de minha irmã é Débora, né? Mas o recibo, por exemplo, vai sair lá no nome de Bárbara para extinguir a obrigação tal. Eu vou ter o direito ao reembolso, que é diferente de subrogação. Porque na subrogação, eu venho com direitos e garantias, certo? No reembolso não é só ter de volta o dinheiro que eu paguei, tá? As despesas que eu tive, certo? Se eu pago na qualidade de terceira não interessada, mas não é no meu nome, e sim no nome do devedor, ou seja, se eu vou lá e pago no nome de minha irmã mesmo, né? Então eu não tenho direito a nada, certo? Se muito for, obrigada, né? Uma situação moral de, ai, valeu, obrigada, tá ótimo, entenderam? Então, observe, o terceiro interessado, se ele paga, ele vai se subrogar. O terceiro não interessado, se ele paga, ele, sendo em nome próprio, tem direito a reembolso, sendo em nome do devedor, não vai ter direito a nada, ok? Só um muito obrigado. Como é que vai funcionar esse reembolso do terceiro não interessado que pagou no seu nome?
ok? Esse reembolso, ele primeiro vai ter que provar que esse pagamento ele foi revertido em proveito daquele devedor, certo? Ou seja, é o que a gente vai chamar de acto em reverso, certo? É diferente do direito de regresso. Por quê? No direito de regresso da subrogação, como eu já coloquei para vocês, todos os direitos e garantias, eles vêm junto, tá? Se o pagamento do terceiro não interessado, ele é antes do vencimento, ele só vai ter direito ao reembolso pós-vencimento, né? Que é razoável, já que, digamos assim, o devedor imaginaria que só teria que pagar na data X. Então, ele não tem culpa, né? Ele não vai poder responder pelo fato desse terceiro, que é não interessado, que meteu o bedelho, pagou antes, tá? Então, ele só vai ter que reembolsar pós vencimento, porque eu não tenho uma mutação automática da ação aqui, tá? Da obrigação. Se o terceiro não interessado, ele faz o pagamento no nome do devedor, então aqui, como eu já disse a vocês, a gente vai ter uma doação, uma mera liberalidade. Aqui tem um errinho de digitação, ó. Aqui é o terceiro não interessado, ok? Se ele fizer esse pagamento em nome do próprio devedor, então a gente vai ter, na verdade, uma liberalidade, por isso que ele não tem direito a nada, tá? É possível que o devedor se oponha ao pagamento do terceiro, né? Aí a gente volta para aquele exemplo das novelas, dos filmes, das séries, né? Dos contos, que eu tô lá devendo, aí o meu pior desafeto, o meu maior inimigo mortal vai lá e paga uma dívida minha. Eu posso me opor a esse pagamento? Observe, essa possibilidade de oposição, ela vai estar disciplinada no artigo 306. Vamos reparar o que o artigo diz. Pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação. O que é esse elidir, professora? É assim. É possível, sim, que o devedor ele se oponha, desde que ele prove, ele indique que tinha meios de satisfazer o credor. Ou se havia algum tipo de fundamento relevante. Como é que funciona isso? Vamos imaginar que eu demonstre que, apesar dessa pessoa, né, não interessada ter pagado, eu poderia ter pagado. Eu tinha condições à época, eu tinha patrimônio suficiente para ter arcado com a minha obrigação. Então, eu posso me opor, tá? Ou ainda, a dívida, ela estava prescrita, aquilo ali já era uma obrigação natural, então ela não tinha exigibilidade, então eu não iria pagar porque não havia mais exigibilidade. Não é que a dívida não existia, mas ela não tinha mais exigibilidade, logo não é razoável que eu tenha agora que reembolsar esse terceiro não interessado que pagou uma dívida que não devia ser mais paga, né? Não havia mais exigibilidade de pagamento. Então, quando a gente fala de ilidir, é exatamente assim, você demonstrar que não precisava, que não havia necessidade desse terceiro não interessado meter o bedelho dele, né? Porque você tinha condições de afastar essa execução do pagamento, né? Seja porque havia meios para pagar, ou seja porque a dívida ela já estava prescrita, né? Ou então você tem algum outro tipo de fundamento bem relevante, né? Então, aqui a gente vai observar que a oposição ao pagamento, ela é, sim, um direito do devedor. Agora, claro, desde que ela tenha estes fundamentos, tá? Por isso que a gente afasta aquela ideia de um terceiro utilizasse, né, de má-fé para quitar dívidas alheias, né, nos quais ele não tem interesse jurídico e para poder utilizar dessas quitações como um mecanismo, né, de humilhação, de cobrança em face daquele devedor originário, né? Até mesmo uma hipótese, por exemplo, de você ter uma concorrência empresarial e aí o grande concorrente vai lá e quita as suas dívidas, né? Então, assim, isso é um cenário assim, muito grotesco, né? Então, por isso que o sistema traz esse permissivo para a gente se opor ao pagamento, tá? Um outro ponto que a gente tem é que se esse pagamento ele aconteceu por um terceiro, que não é interessado, certo? Com desconhecimento ou com oposição do credor,
ele não vai ter direito ao reembolso se esse devedor ele demonstra que tinha meios para elidir a obrigação, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: o devedor ele vai demonstrar que a dívida estava prescrita, ele vai demonstrar que a dívida ele tinha como fazer uma compensação, então não tem razão de ser, né, para que você justifique, né, esse reembolso, tá? E por fim, eu chamo também a atenção de vocês para a situação de que se eventualmente o credor ele se nega a receber o pagamento, será cabível uma ação de consignação em pagamento, certo? Para que esse devedor ele se liberte daquela obrigação, como a gente já falou mais na frente. Então, quando se diz assim, eu vou depositar em juízo, eu vou depositar coisa. Essas situações elas vão ser realizadas através desse procedimento de ação de consignação e pagamento, tá bom? E aí, por fim, o quarto e último degrauzinho que a gente tem dentro da teoria do pagamento é exatamente o pagamento efetuado pelo representante legal ou convencional, tá? Nesse caso aqui, você vai ter o devedor, ele vai poder estabelecer um representante que pode ser um mandatário, pode ser um representante de acordo até mesmo com seus atos constitutivos, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, tá? E aí este representante legal ou convencional, ele vai realizar esse pagamento se apresentando como se o solvens fosse, ou seja, como se ele mesmo fosse o próprio devedor. Então, independentemente de quem faz esse pagamento, nós vamos ter sim um direito à quitação, certo? Sobre pena de retenção do pagamento, e aí essa retenção ela pode ocasionar, né, uma consignação, tá? Então, em síntese, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a teoria do pagamento. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, até o nosso próximo encontro, tá bom? Até mais.